No século XVI, o frade franciscano francês André Thevet viajou ao Brasil para aprender e registrar os costumes nacionais, e ao entrar em contato com alguns povos indígenas, ouviu falar sobre uma criatura conhecida como Kaaguer, Kaagir ou Kaiger, e registrou, tendo precisado de fogo, tanto para cozinhar suas carnes, quanto para se proteger do espírito que o cerca durante a noite e prejudica seus negócios. Alguns dão a ele o nome de Agnã, e outros o chamam de Raonã ou Kaaguer. Então, onde quer que eles vão, eles sempre têm seus instrumentos de fazer fogo, que são 2 bastões desiguais, um meio metro mais curto que o outro. Ainda no século XVI, o pastor e missionário protestante francês Jean Léry escreveu sobre essa mesma criatura. A este respeito, cumpre notar que essa pobre gente, durante a vida, é afligida por esse espírito maligno, a que também chamam Kaaguer, e quando nos falam, como muitas vezes presenciei, sentindo-se atormentadas e clamando subitamente, como enraivados, diziam: "Ah, defendei-nos do Ayanga, que nos espanca", e diziam que realmente o viam, ora em forma de quadrúpede, ora de ave, ora de qualquer outra estranha figura. Segundo o poeta e folclorista brasileiro Gonçalves Dias, a palavra Kaaguer é composta de Ka, mato, e Ger, isto é, guara, habitante, o mesmo que Kaapora. Ou seja, a criatura que foi registrada pelos franceses se trata da lenda tupi-guarani, que reporta a existência de uma classe de criaturas denominadas Kaapora, Caipora ou Gaipora. O significado de Kaapora, Caipora ou Gaipora é o mesmo que o do antigo Kaaguer, onde Kaa significa mato e Pora significa habitante ou morador. Além do original, surgiu em meio aos indígenas do sul do Brasil e se espalhou para outras regiões do país. Couto de Magalhães e João Simões Lopes Neto registraram essa versão, mas ao sofrerem influências de outras lendas, acabaram descrevendo o caipora como um homem gigante, poderoso, com o corpo e a cara coberto por pelos e montando um porco selvagem de proporções também enormes. Segundo seus registros, ele não gosta de seres humanos e protege os animais selvagens com todas as suas forças, sendo extremamente comum que surre ou mate aqueles caçadores que adentram o seu reino silvestre. Essa versão agigantada do caipora desapareceu com o passar do tempo, e a versão que se espalhou pelo Brasil o identifica como um pequeno índio ou caboclo de pele escura que monta um porco do mato, segura um galho de urtiga ou japecanga em uma de suas mãos, como se fosse um cedro, e protege os animais da caça predatória ou de caçadas em dias específicos, como sextas-feiras, domingos e dias santos. Para fazer isso, ele afugenta os animais da floresta, espanca os cães de caça e depois enfrenta o caçador, que ao se ver sendo caçado, abandona suas armas e foge desesperado. Os ataques realizados nos animais protegidos por um caipora, em particular nas fêmeas grávidas, podem gerar um forte rancor na criatura, que ao descobrir o acontecido, passa a buscar vingança pela morte de um dos seus protegidos. Sendo assim, o caçador que cometeu tal ato será perseguido e severamente castigado por seu pecado. Por causa da definição generalizada de habitante do mato, essa palavra pode servir para designar todos os seres que habitam as matas, estes sendo pessoas ou entidades paranormais, e talvez seja por isso que Couto de Magalhães e João Simões Lopes Neto descreveram o seu caipora com características muito parecidas com a dos capelobos, mapinguaris, arranca-línguas e vários outros habitantes do mato. Entretanto, existe nas lendas uma classe de seres que são os verdadeiros detentores desse nome e não devem ser confundidos com outras entidades presentes nas selvas brasileiras. Existe uma forte similaridade entre os caiporas e os curupiras, descritos por José de Anchieta no primeiro século da colonização, e por isso é comum que os dois sejam sincretizados como protetores das matas e dos animais, chegando até ser entendido que o caipora é basicamente o curupira fora da Amazônia. Realmente existem muitas semelhanças entre essas duas classes de habitantes do mato, mas isso também acontece com as outras criaturas, já que às vezes os caiporas são descritos não só com os pés ao contrário, como o curupira, mas também com uma perna só, como o saci, com pés arredondados, como o capelobo, e pés de garrafa, e extremamente violentos e territoriais, como os mapinguaris. Além de terem a habilidade de metamorfose, podendo se transformar em qualquer ser vivo ou ficarem completamente invisíveis.
Às vezes, algumas separações comportamentais são traçadas, como a do padre João Daniel, que foi missionário no Amazonas entre 1780 e 1797, que afirma que os caiporas são bravos e habitam o interior da mata, enquanto que os curupiras são pacíficos, tendo contato e acordo com os seres humanos. É possível que ambos sejam da mesma espécie, já que no passado, os caiporas também eram tidos como protetores das árvores, e sendo assim, os curupiras seriam aqueles caiporas mansos que vivem no interior dos troncos. Os caiporas habitam o interior das matas densas e normalmente têm uma rotina noturna, dando gritos e assovios enquanto percorrem as trilhas. Eles também são extremamente perigosos, pois odeiam caçadores e fazem de tudo para frustrar suas caçadas, guiando os animais para longe, batendo nos cães de caça, tornando as presas invulneráveis ou até mesmo revivendo aquelas que foram abatidas ao tocar o seu focinho com o cedro que carrega consigo. Em certos casos, quando seu território, animais e mandamentos são rigorosamente respeitados, eles se tornam um pouco mais amigáveis e passam a aceitar oferendas de fumo, cachaça e baeta em troca de alguns animais do seu rebanho selvagem. No caso, esses animais são sempre os mais lentos, que ficam por último no rebanho, ou aqueles que se encontram isolados na mata. Entretanto, mesmo tendo um acordo de não agressão, é dito que se uma pessoa tiver o desprazer de ver um caipora, a partir daquele dia, ela irá fracassar em tudo que venha fazer. Sendo assim, a expressão "está com o caipora" é um sinônimo de azarado. O historiador e folclorista João da Silva Campos registrou um relato de encontro com a criatura que foi contado a ele por um amigo e que diz o seguinte: o caipora existe mesmo. Assim como um soco no braço deixa sinal vermelho, o caipora também deixa sinais. Conheço um imigrante português, homem honrado e digno de fé, que foi avisado para não caçar às sextas-feiras. Ele riu-se do aviso e foi ao mato procurar jacus. Achou um e atirou. O jacu voou para ele com as garras estendidas e arranhou-o cruelmente. Ele atirou outra vez. O jacu voltou e arranhou-lhe os olhos. Então ele ouvia uma voz dizer: "Você sabe que não deve caçar nas sextas-feiras." Era o caipa. O homem voltou cambaleando para casa e caiu sem sentidos na porta. Conheci bem esse homem. De acordo com a crença popular, o caipora original é o macho, mas no norte e nordeste do Brasil também existe uma versão feminina. A caipora fêmea é descrita como uma pequena índia ou cabocla de pele escura, longos cabelos negros e pelos pelo corpo que cobrem as partes íntimas. Ela tem a mesma altura de uma criança e pode ter uma composição robusta ou magra, usar um chapéu, portar um cachimbo, ser extremamente forte, ágil, feroz, perversa, mesquinha, sedutora, irritante, se tornar invisível e até se relacionar amorosamente com os caçadores, dos quais ela passa a ser possessiva e no primeiro sinal de uma traição, o surra até a morte, com um cipó espinhento. Sendo assim, quando este quer se casar ou encerrar o relacionamento com a criatura, ele deve ir morar em outro lugar para escapar dessa concubina letal. A caipora também aceita fazer pactos com os caçadores e, em troca de fidelidade amorosa, fumo, cachaça, mingau ou outros presentes, pode tornar os animais inertes ou letárgicos, assim facilitando as caçadas. Entretanto, se as suas exigências não forem atendidas, ela açoita ou aterroriza os cães de caça, afasta ou revive os animais, prega peças, dá um assovio estridente e uma risada debochada enquanto se move montada em um porco do mato. Se o caçador se ver sendo atormentado, tendo azar ou não conseguindo caçar, ele deve bater com uma enxada em uma cavadeira e o som produzido pelo impacto dos ferros irá chamar a atenção da criatura, quando então ele pode lhe prometer mais fumo e assim parar de ser atormentado. O encontro com uma caipora fêmea também tem a tendência de produzir um azar duradouro, o que faz com que empreendimentos e negócios acabem dando errado a partir dali. Na Paraíba, a caipora fêmea pode ser associada com a flor do mato. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo registrou em seu livro Geografia dos Mitos Brasileiros, publicado em 1947, um relato vindo do município de Augusto Severo, hoje em dia conhecido como Campo Grande, e ele diz o seguinte:
Depois de uma caçada feliz no município de Augusto Severo, Rio Grande do Norte, acamparam os caçadores, noitinha, para arranjar jantar. Entre outras peças escolhidas, prepararam um tatu que se come assado no próprio casco. Puseram o tatu, sem intestinos, atravessado por uma vareta de espingarda, em cima do fogo, e cada um contava e ouvia episódios do dia. De repente, montando um queixada, passou pelo meio dos homens, a caipora, na mesma velocidade que ia, disse, peremptória, "Vambora, João." E João, o tatu, meio assado e sem vísceras, acompanhou-a como um relâmpago. Nas crenças indígenas, eles são entendidos como espíritos malignos que cercam as povoações durante a noite, e por isso que todos os índios devem andar segurando um tição flamejante ou algum aparato para produzir fogo, caso queira andar em meio à escuridão, pois essas criaturas fogem da luz. O psicólogo americano Donald Pearson escreveu: "O caipora pode ser afastado mastigando-se alho, e é do conhecimento popular que a caipora odeia pimenta. Sendo assim, temos duas maneiras de afastar ou irritar ainda mais essas entidades anciãs que habitam as florestas brasileiras."